Olá para todos que me assistem pelo canal do YouTube, graça e paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, onde estarei ministrando a palavra de Deus e tenho certeza que ela vai falar ao seu coração. Quero, já de antemão, dizer que esse é o programa Renovando o Entendimento, que é o programa do Ministério Apostólico Vivendo em Graça no Rio de Janeiro. E eu quero já convidar você que me assiste a assistir todo o vídeo e deixar a sua curtida ao final, não deixar também de compartilhar o vídeo com seus contatos. E uma informação que eu sempre transmito é que você se inscreva. Clique no botãozinho de se inscrever e você vai ser notificado todas as vezes que um vídeo novo for postado, for publicado, você estará recebendo a notificação. Amém? Já já eu vou falar sobre o tema da mensagem de hoje, mas antes eu quero também fazer a divulgação das nossas lives que são feitas todas as quintas-feiras. Então, eu estou toda quinta-feira, a partir das 19 horas, através do meu Instagram, realizando lives com temas diferentes cada semana. Cada semana é abordado um tema que os nossos irmãos têm enviado solicitações, tem pedido que seja falado sobre determinados assuntos, e cada quinta-feira eu estou tendo a oportunidade de trazer a elucidação ou a explanação bíblica acerca do tema solicitado. Então eu te convido desde já a acessar o meu Instagram nas quintas-feiras, 19 horas. Pastor, qual é o seu Instagram? Você digita lá @PR Sérgio Costa Oficial e você vai poder estar assim participando ao vivo da nossa live, podendo também escrever nos comentários, perguntas, tirar dúvidas, e a finalidade da live é justamente estudo, explanação da palavra e tirar dúvida dos irmãos acerca dos assuntos ali abordados. Feito isso, aqui o canal do YouTube é um canal que eu tenho feito as publicações e postagens das mensagens da palavra do Senhor. Mensagens que são gravadas na igreja, no altar da igreja, e é publicada aqui no meu canal, e mensagens também que eu gravo aqui no meu gabinete e as publico para que seja aí divulgada a mensagem do Senhor através aí dessa rede social, que é muito importante. Eu gosto de dizer que o meu canal no YouTube é um canal abençoado e um canal abençoador. Finalidade do canal sendo bem utilizado para propagar a mensagem de Cristo. Amém? Então, que você possa também divulgar o meu canal. O meu canal, você tendo o aplicativo do YouTube, basta você digitar ou informar para a pessoa, né? Como é que ela localiza os vídeos, basta ela digitar Pastor Sérgio H. Costa. Pastor Sérgio H. Costa, e assim ela vai poder visualizar todas as pregações, mensagens, estudos que estão publicados lá no meu canal, e tem sido bênção para muitas vidas, com certeza. Eu tenho certeza que tem sido para você que me assiste, e eu quero que seja bênção também para aqueles que vão ser ainda informados sobre o meu canal sendo divulgado, que você faça essa divulgação. Portanto, eu dou uma reforçada no aviso. Deixe o seu like no final do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva para que você esteja aí informando a importância, a relevância do que está sendo publicado no meu canal do YouTube. Amém? Então, queridos irmãos,
Já já vamos aqui falar do tema de hoje, da mensagem, e que ela fale ao seu coração. Eu vou ler aqui uma passagem, um texto bíblico que está no livro de Colossenses, capítulo 1, versículos 13 até o versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor. Colossenses, capítulo 1, versículo 13 até o versículo 17, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Até aqui a leitura. Que Deus a aplique em cada coração. Vamos estar aqui estarei abordando aqui um tema, dando uma complementação do que eu já postei numa mensagem anterior sobre a divindade de Jesus Cristo. Hoje eu estarei colocando esse tema: Jesus Cristo é Deus. Então, já de início, eu dou essa ênfase para que você saiba que eu ensino sobre a divindade de Cristo. Jesus Cristo é Deus, ele se fez homem, se fez carne, habitou entre nós. Ele é a segunda pessoa da Trindade Divina. A Trindade Divina é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esses três são três pessoas distintas que, em essência, eles são um único e verdadeiro Deus. Então, Deus, na sua infinita graça e bondade, nos deixou revelado através da sua palavra os ensinamentos que precisamos saber acerca de conhecê-lo. E, através de Jesus Cristo, como diz aqui, que todas as coisas foram feitas por ele, criadas por intermédio dele, e para ele são todas as coisas, e nele tudo subsiste. Então, todo o poder de sustentar todas as coisas criadas está no poder da palavra de Deus. E a palavra de Deus é o Verbo, e o Verbo é o Senhor Jesus Cristo. Isso nós vamos ver aqui, vamos tratar sobre esse assunto. Lembrando que um vídeo anterior eu falei sobre a divindade de Cristo. Então você pode, nesse vídeo que eu já postei, já publiquei, você ter lá várias alusões, explanações e explicações sobre a divindade de Cristo. Hoje eu vou falar sobre Jesus Cristo é Deus, dando uma ênfase e um reforço nessa afirmação, porque nós confessamos firmemente e é ensinado na nossa igreja a crer na divindade do Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá. João capítulo 1, versículo 1, está relatado assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O termo traduzido do grego que resultou na palavra verbo é o termo grego logos. Logos significa a palavra. Então, a palavra de Deus está lá no João capítulo 1, versículo 1, que no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus
e a palavra era Deus. Então, a própria palavra de Deus, né, foi enviada ao mundo e assumiu a forma humana, que foi a vinda de Jesus Cristo aqui na Terra. Então, eu não vou entrar assim em pormenores sobre a missão que Jesus fez, né, aqui, de trazer o reino de Deus, de pregar o evangelho, de operar maravilhas e sinais testificando que ele era o verdadeiro Cristo, o Messias, né, que havia sido enviado para que nós conhecêssemos o verdadeiro Deus. E esses pormenores do ministério de Jesus Cristo a gente sempre trata nas nossas pregações. Mas hoje eu vou enfocar diretamente o assunto que Jesus Cristo é Deus. Já comecei aqui falando de Colossenses capítulo 1, versículo 13 a 17 e João capítulo 1, versículo 1. Então, irmãos, a ênfase aqui em Colossenses 1 diz que Deus nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, o reino do Filho é a graça de Deus. O reino do Filho é o evangelho da nossa salvação. Então nós estamos hoje participando e vivendo o reino de Cristo, o reino do Filho de Deus, ou seja, a nova aliança em Cristo. Essa nova aliança nos garante ter vida em abundância, essa nova aliança nos garante sermos justificados pela graça mediante a fé, essa nova aliança nos garante termos comunhão com o nosso Criador e nos dá a certeza da nossa salvação eterna. Então, é isso que se refere o reino do Filho, para o qual nós fomos transportados. E para você que me assiste, talvez você pergunte, como é que eu sou transportado para esse reino? No momento que você ouve a mensagem do Evangelho de Cristo e você crê na palavra, você confessa a Cristo como seu Senhor e Salvador, você é tirado do império das trevas, que é este mundo, né, distante de Deus, esse mundo corrompido, esse mundo mergulhado nas consequências do pecado, e as pessoas sofrendo as consequências do pecado, onde a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é dessa forma que você passa a fazer parte do reino do Filho do amor de Deus, que é a graça redentora. Por isso que ele diz, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. No versículo 15 ele diz, este é a imagem do Deus invisível. Por quê? Porque Jesus, ele tomou a forma humana e realizou o plano da nossa salvação, se oferecendo a si mesmo em sacrifício. Quando ele morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia, e quando ele foi assunto aos céus, ele foi num corpo glorificado e recebeu novamente a glória a qual ele já tinha antes que o mundo existisse, né? Ele relata isso no livro de João, capítulo 17, quando ele fala, Pai, glorifica agora o teu Filho com a glória que eu tinha junto de ti antes que houvesse mundo. Então, Jesus, quando veio ao mundo, ele se esvaziou da glória, mas quando ele retornou, quando ele foi assunto aos céus e se assentou à destra do Pai, ele foi num corpo glorificado e recebeu a glória que ele já tinha. Hoje o nosso Senhor Jesus Cristo está glorificado no céu. E a Bíblia diz que ele é a imagem do Deus invisível. O que Paulo está querendo dizer aqui nessa passagem aos Colossenses? Está dizendo que nós conhecemos o verdadeiro Deus através da pessoa de Cristo. Ele é a palavra. É ele quem mostrou, através da sua mensagem, quem é Deus, a vontade de Deus, o caráter de Deus, o amor grandioso de Deus demonstrado por essa humanidade. Tudo isso Jesus demonstrou. Então, ele é a imagem do Deus invisível. Por quê? Porque Deus é espírito. Ele não pode ser visto.
mas Jesus Cristo se manifestou em carne. Por isso que quando lá em João 14, Filipe fala para Jesus assim, mestre, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus falou, eu estou há tanto tempo com vocês e vocês ainda não me conhecem? Quem me vê a mim, vê o Pai. Jesus não estava querendo dizer que ele era o Pai, ou o Pai era ele. Ele estava dizendo, quem me vê, vê o Pai. Ou seja, ele era a expressa imagem do Criador. Então, Jesus Cristo, ele é Deus. Ele aqui na Terra, mesmo em figura humana, ele estava ali 100% homem, mas ele estava ali também 100% Deus. Ele não deixou de ser Deus, ele sempre foi Deus, ele é desde a eternidade, já antes de haver mundo ele já existia e ele é eterno. Só é eterno quem é Deus. Então o Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. Essas três pessoas distintas, elas são um único Deus verdadeiro e soberano, criador de todas as coisas. Então diz aqui, ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Por que ele é o primogênito de toda a criação? Isso não quer dizer que Jesus foi criado, quer dizer que através dele foram criadas todas as coisas. Então ele está na frente. Então está dizendo, ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Versículo 17 concluiu, diz assim, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Tudo subsiste debaixo do poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é soberano, ele tem toda a autoridade, todo o domínio, todo o poder no céu e na terra, como está lá em Mateus capítulo 28, do 18 ao 20, foi dado todo o poder, toda a autoridade ao Senhor Jesus no céu e na terra. Então vamos lá, falando que Jesus Cristo é Deus, já falei aqui de Colossenses, de João capítulo 1, agora eu vou falar que Jesus, ele se identifica como o grande eu sou. O que é a identificação de eu sou? Lá no livro de Êxodo, no capítulo 3, versículo 14, quando Deus se manifestou, né? Deus falou através da sarça ardente ali para Moisés, ele falou para Moisés que ele iria libertar o seu povo do cativeiro egípcio e era para Moisés ser aquele que iria levar a mensagem de que era para ser liberto o povo de Israel lá do cativeiro egípcio. Ele tinha que falar isso a Faraó. Só que quando ele pergunta, se me perguntarem qual é o nome do Deus que te enviou, porque os egípcios conheciam várias divindades, né? Tinham uma infinidade de nomes de deuses falsos, então eles iriam perguntar qual é o nome desse Deus. Aí, aqui no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 14, quando Moisés perguntou, o que lhes direi? O versículo 14 diz assim, disse Deus a Moisés, olha bem que disse aqui, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, ainda dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Então Deus se identificou aqui como o eu sou. Na escritura hebraica, né? O termo aqui hebraico dessa passagem, né? Quando Deus se identifica, ele se identifica através do tetragrama YHWH, que era traduzido como um nome de Deus, né? A identificação de Deus ali, quando ele falou, e
na tradução da Septuaginta, né, foi colocado a tradução, quando fala aqui o nome do Senhor, foi colocado o nome Adonai. Adonai significando o Senhor. Então Deus se identifica como o Senhor. Então veja bem, quando ele diz aqui que ele é o eu sou, ou aquele que existe de eternidade a eternidade, ele é Deus. Então Deus estava categoricamente dizendo: eu sou Deus, eu sou o que eu sou, eu sou. Então ele se identifica como o eu sou. E João capítulo 8, versículo 58, olha o que diz aqui João capítulo 8, versículo 58, quando os judeus estavam ali discutindo com Jesus, e Jesus estava falando que eles não estavam dando ouvidos à sua palavra, eles não estavam crendo. Então Jesus virou para eles e falou: olha, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Aí os judeus se escandalizaram com isso. Você não tem ainda nem 50 anos de idade e você viu Abraão? Quer dizer, Abraão já tinha morrido há séculos, né? E Jesus falou que Abraão tinha visto o dia dele. Só que quando os judeus falam: você não tem nem 50 anos e você está dizendo que viu Abraão? Aí aqui em João capítulo 8, versículo 58, Jesus respondeu-lhes, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, quando ele falou isso veementemente para os judeus, ele falou: olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele estava dizendo: eu sou o próprio Deus, né? Antes que Abraão existisse. Aí a Bíblia diz aqui no 59 que eles pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo, porque os judeus iam querer apedrejar Jesus porque ele estava se identificando como Deus, e os judeus estavam ali não aceitando esse tipo de coisa, né? Então eles pegaram em pedra para apedrejá-lo, mas Jesus estava ali se identificando: olha, quem está falando com vocês é a própria palavra de Deus, eu sou o próprio verbo, eu sou a própria palavra, né? Antes que Abraão existisse, eu já existia. Então, mas eles não estavam crendo na mensagem do Senhor. Então, olha como categoricamente Jesus se identifica como o eu sou, ou seja, o próprio Deus. Então, em João capítulo 11, versículo 25, eu vou dar aqui umas passagens bíblicas, né? Quando Lázaro morreu, as suas irmãs ficaram tristes. Jesus levou 4 dias para chegar no local onde Lázaro já estava sepultado e as suas irmãs estavam chorando, né? Então, as irmãs de Lázaro era Marta e Maria. Mas só que quando Marta se dirigiu para Jesus falando: se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido e tal, e Jesus ali, né? A Bíblia diz que Jesus chorou porque Jesus era amigo de Lázaro, mas quando Marta se dirigiu a Jesus e falou: se o Senhor estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Versículo 22 de João 11. Mas também sei que mesmo agora tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Versículo 23. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Olha bem que no versículo 21, Marta fala assim: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Marta estava dizendo que se Jesus estivesse presente ali, o irmão dela não teria morrido, quer dizer, ele já tinha morrido e já tinha sido sepultado. O versículo 22 aí diz assim: mas também sei que mesmo agora tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Ela estava dizendo: então, o que você pedir a Deus, Deus vai te conceder. Aí no versículo 23, olha o que diz: declarou-lhe Jesus: teu irmão
há de ressurgir. Jesus estava dizendo, teu irmão há de ressuscitar. Aí Marta, no versículo 24, fala assim, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Marta não estava dizendo que não cria na ressurreição. Ela estava dizendo, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Só que Jesus dá uma resposta para Marta aqui no versículo 25, dizendo, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Aí no versículo 27, ela diz, sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Aí Marta reconheceu ali o que Jesus estava dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Olha como ele usa o termo aqui, eu sou, se identificando com aquilo que Deus falou lá a Moisés, eu sou o que eu sou. Então, Jesus é Deus, né? Então, vamos lá, mais passagens onde Jesus se identifica como o eu sou. Está aqui em João 6,35. João 6, versículo 35, aonde diz assim, declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Olha Jesus dizendo aqui, eu sou o pão da vida. Ele está dizendo, eu sou, ou seja, ele está dizendo, a palavra é o verdadeiro alimento para o ser humano. É o que alimenta o espírito, alimenta a alma, alimenta a fé, nutre a fé. Ele está dizendo, eu sou o pão da vida, né? Quando ele diz aqui, quem vem a mim jamais terá fome e o que crê em mim jamais terá sede. Então, mais uma feita aqui, Jesus dizendo, eu sou. Aí ele também fala no João, capítulo 10, versículo 9, louvado seja Deus, João 10, versículo 9, quando ele diz aqui, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Jesus está dizendo, eu sou a porta, as ovelhas têm que entrar pela porta da salvação, que é Cristo, ele é a porta da salvação. Isso está em João 10, versículo 9. Agora, no próprio livro de João 10, versículo 14, ele também diz assim, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Então ele está dizendo, eu sou o bom pastor, aquele que conduz, sabe conduzir as ovelhas, né? Ele conhece suas ovelhas e as suas ovelhas o conhecem. Como que nós o conhecemos? Pela palavra, pelo evangelho, pela mensagem da salvação narrada nas escrituras. Nós o conhecemos e ele nos conhece porque ele conhece os seus que exercem fé na sua palavra, que creem nele como Senhor e Salvador. Então ele diz também, eu sou o bom pastor. João 15, versículo 1, olha o que diz aqui, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Então olha Jesus mais uma vez dizendo, eu sou a videira verdadeira. A videira verdadeira, né? A videira, ela produz frutos, né? Então é nele, através dele, é por intermédio dele, que a igreja aqui na terra dá frutos para o reino de Deus, alcançando vidas para a salvação. Então tem que estar nele, tem que estar firmado a fé nele, porque ele é a videira verdadeira. E ele diz que o meu pai é o agricultor, aquele que cuida, né? Da videira. Louvado seja Deus. E
aí no caso, né, João 14, versículo 6, a passagem bastante conhecida, que eu já falei diversas vezes, sempre menciono nas minhas mensagens ministradas, João 14, 6, aonde Jesus respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que é só através dele? Porque ele é a palavra. Ele é a palavra de Deus. Como é que vai se chegar a Deus, né? Através de quê? Como? Através da mensagem, através da palavra. Conhecer a Deus através do Evangelho de Cristo. Então ele falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Então aqui eu estou concluindo essa mensagem, mostrando para você todas essas evidências aqui, essas narrativas da Bíblia. A Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Então eu uso a Bíblia como regra de fé e prática. E está aqui a mensagem da palavra de Deus mostrando que Jesus Cristo é Deus. Aí só para complementar, já que nós lemos no início o livro de Colossenses, né, no capítulo 1, foi lido do versículo 13 ao versículo 17. Mas agora eu quero chamar a sua atenção, nessa própria passagem de Colossenses 1, somente um versículo aqui, que é o versículo 16, que diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas. Olha bem essa palavra, criadas. Todas as coisas nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Está falando aqui acerca de quem? De que Jesus é o Criador. Ele criou. Tudo foi criado por meio dele, por intermédio dele e para ele, sejam tronos, potestades, poderios, enfim, tudo está debaixo da soberania do poder da palavra de Deus, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, como fala aqui de criação, aí a gente, né, tem que mencionar o que está no livro que fala sobre a criação de todo o universo, aonde Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, a Bíblia diz: no princípio, Deus criou os céus, está aqui no plural, os céus e a terra. Então, quem criou todas as coisas, podemos dizer assim, quem criou o universo? Deus. Olha o que diz aqui versículo 2, né? Olha, o versículo 2, versículo 2 do Gênesis 1. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aí o versículo 3 fala: e disse Deus, haja luz e houve luz. Então, como que Deus criou as coisas? Pela palavra. Ele falou, haja e houve. Então, nós vemos que a palavra deu ordem e foi criada todas as coisas. Então, ele criou pela palavra. Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Eu estou dando aqui agora uma passeada pela Bíblia para mostrar para você que Jesus é Deus. No capítulo 4 de Apocalipse, versículo 11, diz assim:
Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Aqui, o escritor do Apocalipse, João, ele fala: Senhor e Deus nosso, tu criaste todas as coisas. Então nós vemos aqui como a palavra de Deus identifica o Senhor Jesus como criador, como a palavra criadora, né? A Gênesis capítulo 2, versículo 4, diz assim: esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Então, a narrativa de Gênesis, no capítulo 2, versículo 4, fala o princípio da criação dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Então, identifica o Senhor Deus os criou. Então, claramente fala que todas as coisas o Senhor fez e criou. Apocalipse 4 fala que todas as coisas foram criadas pelo Senhor Deus. Colossenses 1,16 fala que tudo foi criado por Ele, por intermédio dEle e para Ele. Quem? Jesus Cristo. Quem é Jesus? A palavra, o verbo, a palavra de Deus viva, aquele que é verdadeiramente Deus, que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai senão através dele. Então, fica essa mensagem para a sua reflexão, a sua meditação, para a edificação da sua fé, fortalecimento da sua fé, para que você esteja com a sua fé firmada no Senhor Jesus Cristo, como verdadeiro Senhor e Salvador da sua alma, aquele que com o seu poder, com o poder da sua palavra, sustenta todas as coisas, sustenta todo esse universo, o poder da sua santa palavra. Então, glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glórias sejam tributadas à Trindade Divina, o verdadeiro Deus, que se manifestou para nós conhecermos a sua imagem, né? Conhecermos a sua identificação, conhecermos a sua perfeita vontade através do Filho que veio ao mundo, se tornou em carne, habitou entre nós e trouxe o reino de Deus, a mensagem do Evangelho, para que nós, crendo nessa mensagem, possamos ter comunhão com o nosso Criador. Então, queridos, receba essa palavra, receba essa mensagem, guarde ela no seu coração, confesse a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, pronuncie o nome Jesus, o meu Senhor e o meu Salvador, confia nele e serás salvo, tu e a tua casa. Então eu deixo essa mensagem nessa oportunidade e também dizendo aos meus queridos irmãos em Cristo que sejam fortalecidos a sua fé, que a sua fé seja fortalecida, que a graça de Deus inunde seu coração e que você não desanime, não desista da caminhada na presença de Deus, porque Ele é aquele que diz na sua palavra que é o grande galardoador daqueles que o buscam, né? Então, eu deixo essa mensagem, deixo essa palavra e que Deus esteja assim abençoando todos que têm assim assistido a esse vídeo e concluo dizendo, né? Não deixe de dar a sua curtida ao terminar de assistir o vídeo, não deixe de compartilhar com os seus contatos e não deixe também de se inscrever no canal para ser notificado todas as vezes que houver uma postagem, uma publicação, você vai ser avisado. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.